Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse programa pelas redes sociais. O programa 5 Perguntas é um programa que se propõe a debater vários temas de maneira rápida, dinâmica e bem direta. O tema de hoje é sindicalismo e a sociedade. Qual que é o papel do sindicato na sociedade atual? Para falar desse tema, nós temos dois entrevistados, José Gaspar Ferraz de Campos, diretor nacional de anistia do Sindicato Nacional dos Aposentados, e Dr. Plínio Gustavo Adrissart, advogado, vice-presidente do Sindinap, e também já trabalhou no Ministério do Trabalho em Brasília, e já foi secretário estadual do Trabalho da CERT no governo do Estado de São Paulo. Para ir direto ao ponto, vou lançar uma pergunta para o Plínio. Plínio, o sindicato ainda cabe no modelo atual de sociedade? Sem dúvida nenhuma. O terceiro setor, que hoje, através das parcerias públicas e privadas, é tão focado, tem uma de suas origens a organização sindical. Pela primeira vez, é que isso ficou, há mais de 100 anos, estabelecido. Como é que você ia colocar na pauta para a discussão da reivindicação dos direitos, da produção de políticas públicas à sociedade? Foi através dos sindicatos. Depois é que vieram as demais estruturas, não é? Inclusive as ONGs e assim por diante. De maneira que essa modernidade de hoje, ela tem a sua origem nos sindicatos. É um ledo engano imaginar que isso é uma coisa ultrapassada e que isso é uma coisa superada. Pelo contrário, com a parceria pública e privada, isso fortalece o papel dos sindicatos, principalmente desta categoria de aposentados, pensionistas e idosos, que é o segmento da sociedade que mais cresce. O segmento que mais cresce, ele tem que ter uma representação. E nós estamos aqui organizados com esta proposta, com este propósito. Gaspar, você que tem uma longa história e vivenciou a formação do sindicalismo no Brasil, lutou pelos direitos sociais, como fazer para que, nesse período em que muitas pessoas têm resistência quando ouve a palavra sindicato, até por desconhecimento, como fazer para que as pessoas entendam o que é o papel do sindicato e o que o sindicato pode ajudar essas pessoas? Olha, primeiro eu acho que o sindicalismo brasileiro não acompanhou as mudanças da sociedade. Ele foi se isolando da sociedade. O sindicalismo tem um papel na história. Para você ter uma ideia, antigamente, antes da Constituinte de 34, os sindicatos podiam lançar candidatos, independente de partido. A Constituinte de 34 acabou com isso. Mas o papel do sindicalismo na história da humanidade é muito grande, né? E na história do Brasil também. Nós tivemos grandes lideranças sindicais no Brasil, como Afonso Deleles e outros, né, que foi presidente dos sindicatos metalúrgicos. Tivemos o Dante Pelacani, tivemos outros grandes nomes, né? Mas o sindicalismo se afastou das suas bases. E a base do sindicalismo hoje teria que ser, não no nosso caso, que nós somos o Sindicato Nacional dos Aposentados, mas focar nos anseios da juventude. O sindicalismo brasileiro não conseguiu e ainda não consegue entender como que essa geração, que é uma geração nova, como é que ela se comporta, não é? Hoje não tem mais segredo. Através das redes sociais, não existe mais segredo. Não precisa nem de dicionário. Você entra no Google, você descobre tudo, não é? E o sindicalismo não conseguiu se modernizar. Então, ele se isolou do conjunto da sociedade. No caso nosso, do Sindicato Nacional dos Aposentados, aconteceu ao contrário. Nós temos programas, e você sabe disso, para essa massa de aposentados, como disse o Dr. Plínio, que é a categoria que mais cresce, não é? Que mais cresce no país.
né? Então, esse é o papel do sindicato, estar próximo das suas bases. Então, eu não acho que o sindicalismo brasileiro foi extinto praticamente com o fim do imposto sindical, porque os governos são ruins. Não, a culpa foi nossa. Nós nos afastamos das bases. Plínio, dentro dessa autocrítica, dessa reflexão que o Gaspar fez, muito bem colocada, como reverter esse quadro? Você que tem uma história de militância também desde a juventude, foi vereador em Sertãozinho, sempre lutou pelos direitos. Falar em luta pelos direitos, né, é associado também, seja na política partidária, com o movimento sindical, são histórias que, na essência, se misturam, se conjuminam, vamos dizer assim, né? Então, como reverter, né, pegar um movimento que é uma luta que a gente relembra que o Ministério do Trabalho foi criado na década de 30, mas a luta já existia, e desse período de organização, desses 80, 90 anos, como colocar o sindicalismo, o tema sindicalismo, tão demonizado nos dias atuais, para voltar a ter diálogo com as pessoas? Bom, vamos focar o caso do nosso sindicato, o Sindinap. É o grande modelo da nova representação e da nova estrutura. Por quê? Nós temos grandes projetos, parcerias, somos reconhecidos, atuantes, de maneira que o que o nosso companheiro Gaspar muito bem analisou, houve esse distanciamento, ele não aconteceu com outras organizações. Uma delas é o Sindinap, é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Por quê? Porque ela foi feita fora e reconhecida fora da estrutura engessada na organização sindical, eu digo esse engessamento, da CLT. De maneira que o nosso modelo sindical, ele veio na época que o corporativismo era muito divulgado e os governos traziam para si toda essa proposta de paz social, de reconhecimento de direitos e assim por diante. Isso terminou na Segunda Grande Guerra e nós não nos adaptamos, de maneira que essa crítica muito bem feita, ela é fruto dessa estrutura, de maneira que os sindicatos só poderiam se organizar dessa forma. Nós somos os pioneiros. O João Inocentini, o Arnaldo Gonçalves, os demais companheiros, né? Marcelo Gato, o Madeira, eles conseguiram a investidura sindical de uma entidade fora desse engessamento. De maneira que, para nos adaptarmos a esses novos tempos, não vamos ter que começar do zero, porque estamos completando 20 anos em 2020. Há 20 anos que se organizou o Sindicato Nacional dos Aposentados. De maneira que esse é o novo modelo. Então, não há essa grande dificuldade. Apenas nós temos que propagar e expandir essa forma de representação única e nacional que aqui na Rua do Carmo, número 171, está estabelecida, porque aqui é a nossa sede, propagada nos principais municípios do país, do estado de São Paulo, das demais unidades da federação, e em todas as unidades da federação nós temos essa representação, de maneira que a fonte até de inspiração, ela existe, é o Sindinap, e é uma obrigação nossa, não porque eu e o Gaspar somos de antigas gerações, mas é porque nós estabelecemos, junto com os companheiros aqui da diretoria, o modelo sindical consagrado pela Organização Internacional do Trabalho. Então, isso não é inédito, não vai começar do zero. Todas as organizações, elas têm que
ter a estrutura exatamente igual a nossa, que ela é plural, tem uma concorrência, vamos chamar de concorrência, com as demais centrais sindicais, não temos reserva de mercado. Pode ter nessa estrutura de São Paulo, do Brasil, de todas as unidades da federação, quantas entidades as centrais sindicais puderem representar. Para facilitar, nós temos na mesma base territorial demais sindicatos de aposentados. Temos da Central CUT, temos da UGT, temos da Nova Central e assim por diante. E vocês veem que, com toda essa articulação, hoje somos o maior sindicato, não só da categoria, mas de todo o país. E esse modelo é consagrado na França, em Portugal, na Itália, na maioria dos países. Então, não é que nós estamos inventando a roda. O futuro, ele está presente no sindicato. Esse que é o modelo que nós temos que nos espelhar. Gaspar, diante do que você falou e o Plínio complementou, nós falamos de dois modelos de sindicalismo, que é o modelo dos sindicatos da ativa, dos trabalhadores na ativa, e do Sindinab, do Sindicato Nacional dos Aposentados, que é uma categoria especial. Você apontou que o movimento sindical, principalmente da ativa, se distanciou das suas bases e perdeu o diálogo com os trabalhadores, né? Vamos dizer assim, deixou o chão da fábrica, né? Também, baseado no que o Plínio e vocês falaram, o novo modelo de sindicalismo, por mais contraditório que possa soar, a vida é contraditória e complementar ao mesmo tempo, é que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos é a estrutura, é o que há de mais moderno na estrutura sindical. Então, porque o Sindicato Nacional dos Aposentados, ele nunca dependeu do imposto sindical. As pessoas vêm aqui por livre e espontânea vontade e se associam, né? E, ao mesmo tempo que ele defende os direitos, né, junto dos aposentados em Brasília, ele realiza um amplo trabalho social através de projetos. Eu queria que você falasse um pouco do que o Sindicato Nacional dos Aposentados faz, que transforma ele nessa novo formato moderno, que se encaixa com a atual sociedade, né? Nós temos uma estrutura de assistência de muitos convênios. Começa pelo convênio de farmácia, convênios médicos. Foi isso que o sindicalismo brasileiro esqueceu. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O sindicalismo no Chile é um dos sindicalismos mais antigos da América Latina. Ele nasceu em cima de grupos de ajuda mútua de trabalhadores, por categoria. Eles montaram grupos de ajuda mútua, e quem montou isso é um homem chamado Luiz Emílio Recabarren, que fundou a primeira, era gráfico, e fundou a primeira central unitária dos trabalhadores, que não é única. Aí já começa uma coisa, é unitária. Unitário não é único, não é? Assim como também nós não somos únicos. Não é? O brilhante do Sindicato Nacional dos Aposentados é realmente dele não ter categoria. Não é? Ele tem aposentados, idosos e pensionistas, independente de categoria. Não é? Ele não está amarrado a uma categoria. E o nosso presidente, o João Innocentini, conhecido também como João Feio, ele não é feio, ele é até um cara bem apanhado. Ele teve a genialidade, junto com outros companheiros, bem citado pelo Plínio, o Arnaldo Gonçalves e outros, de pôr isso de pé. Não é? A diferença nossa para o sindicato que você chamou da ativa, também não é só sindicato de fábrica, não. Tem sindicato de edifício,
sindicato de bares e restaurantes, não é? Hoje, o setor de serviços é muito maior do que o setor de chão de fábrica. Por quê? Porque a automação dos serviços, do trabalho, foi muito forte nos últimos 20 anos. Né? Antigamente, você precisava de um homem para controlar um torno. Hoje, ele controla 5 tornos de dentro de uma cabine com ar-condicionado. Então, é diferente. Não é? Antigamente, você precisava de um monte de trabalhadores para colher cana. Hoje, você não precisa mais. Tem uma máquina que vai, corta a cana, descasca a cana, prepara a cana para ir para a moagem. Não é? Então, diminuiu na produção, tanto agrícola quanto industrial, a presença dos trabalhadores, mas aumentou no setor de serviço. Ninguém entra num bar, claro que agora com a pandemia as coisas diminuíram, entra num bar para ser atendido por uma máquina. Tem lá o garçom que vem, conversa com você, é diferente, essa é uma outra categoria. Se você sair dos restaurantes tradicionais de São Paulo, que restam poucos, os outros são todos restaurantes modernos. Né? Você vai estar cheio, é juventude. E o cara que te atende no balcão tem brinquinho na orelha, tem piercing no nariz e tem na língua também. Essa gente pensa diferente. Eles não pensam como pensava o trabalhador há 30, 40 anos atrás. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um garçom na França, ele era dono da praça dele. Aí, ele, antes de morrer, ele passava para o filho. Isso não existe mais. As coisas estão modernizaram. Quando eu falei que não acompanhou a modernidade, não acompanhou o que estava acontecendo. Hoje, você, para produzir uma peça, você não precisa de 20 pessoas. Né? O controle de qualidade hoje é praticamente automático. Você não precisa fazer aquele controle de qualidade que fazia antes. E o João Inocentini, que foi operário, ele sabe muito bem disso. E aqui, a nossa diretoria, a grande maioria é de origem de chão de fábricas, né? Tem o Anísio, tem o Adão, tem, enfim, a maioria. Não é? Então, isso se modernizou. Então, não acompanhou. E a área de serviço também não acompanhou. Por quê? Porque você pega a Moema, os Jardins, pega Pinheiros, Vila Madalena, eles mudam de emprego não é porque são demitidos, eles mudam de emprego porque querem. A maioria não quer carteira assinada. Sabe por quê? Porque ele muda. Existe uma coisa que aconteceu, principalmente nessa grande metrópole que se chama São Paulo, que o sindicalismo não entendeu. Né? É uma coisa que nós precisamos entender. Então, voltando para o nosso Sindinap. O nosso Sindinap é muito diferente. Como bem citou o Plínio, nós não pertencemos a uma categoria específica. Não é? Nós representamos idosos, pensionistas e quem recebe de previdência e de outras coisas. Então, a modernidade do nosso sindicato pode muito bem ser copiada pelos sindicatos que estão por aí, para aprender um pouquinho com os velhos. Tem gente que diz, já ouvi falar, né? Me contaram, o Plínio sabe, ele está rindo porque ele sabe, que o João, o Plínio, nós somos velhos, não servimos para nada. Nós estamos dando lição para eles. Como é que se organiza, como é que se faz política sindical. Bom, para fechar, agora eu vou passar para o Plínio e o Gaspar já emenda. Você já pode fazer as considerações finais, porque o propósito do programa é um programa dinâmico. Como mostrar para essas pessoas, para esses jovens e para esses trabalhadores, independente do setor, de que um dia eles vão também envelhecer, eles vão precisar de uma cidade adaptada para eles e eles vão precisar ainda de direitos, porque muitas dessas pessoas, ainda até de maneira preconceituosa, quando fala Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o
pessoa não pensa no futuro e enxerga como uma coisa, isso não faz parte de mim. Mas isso vai chegar, porque o tempo é implacável. Como conversar, dialogar e conscientizar essas pessoas que o Sindicato Nacional dos Aposentados, em realidade, tem uma ligação direta com a vida deles, seja um jovem de 16 anos ou um homem de meia idade. Plínio. Bom, É para mim? Quem É começa? para o Plínio? Pode fazer as considerações finais, Plínio, porque aí não vai ficar mais curto o programa. Faz as considerações finais e já responde. Tá bom. Diante da sua pergunta, vem aquela máxima que o idoso é um jovem que deu certo. De maneira que a nossa ligação à juventude é absoluta e total. Não é? Nós somos o fruto exatamente disso. Com relação à representação, a uma estrutura, não é? Para não só defender os direitos, mas também para gerar novos direitos, temos que nos organizar. Sempre foi desse jeito. Outra coisa que ninguém pode impedir, tanto de forma individual como coletiva, são os conflitos. Conflitos existirão sempre. Faz parte da própria sociedade. Faz parte da própria relação entre as pessoas. De maneira que temos que ter uma estrutura, um espaço para, através dessas conquistas, eu diria não só centenárias, mas já milenárias, e que se chama civilização, resolver. A estrutura sindical é que vai representar os atores sociais, tanto os trabalhadores como os empregadores. Com relação ao aposentado pensionista idoso, o correspondente não é a empresa, não é o patrão, é o Estado. E o Estado também, nessa situação, não deixa de ser o representante dessa correspondência, onde o conflito está sendo gerado. Nós temos uma estrutura de organização na área jurídica muito organizada e presente. Isso é uma coisa que temos que propagar para as outras estruturas de representação. Então, temos uma estrutura de reivindicação, não é? Vamos chamar da área política, e temos também uma estrutura de representação também, e de presença na área jurídica. Os sindicatos, eles têm que ter esse equilíbrio, porque hoje, como muito bem o Gaspar revelou, novas categorias surgiram, sistemas de produção evoluíram, outras áreas na economia apareceram e vão aparecer novas. Toda essa dinâmica, ela tem que ser, na civilização, representada, porque conflitos existirão e sempre. De maneira que não é só um ledo engano, eu vou até ser muito, assim, objetivo. É uma verdadeira burrice, é uma cegueira, é a síndrome de avestruz, você imaginar que não existirá na civilização a organização sindical. Eu aqui, então, aproveito, mais uma vez, para deixar não só a nossa geração, mas todo esse patrimônio que foi construído e continua sendo construído pela nossa entidade, à disposição de todas as pessoas, de todos os sindicatos, enfim, daqueles que se preocupam com a justiça social e com o desenvolvimento da democracia em nosso país. Obrigado. Gaspar, para fechar, como fazer com que as pessoas, a sociedade em geral, entenda que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos,
tem mais ligação com a vida deles do que eles possam imaginar? Olha, primeiro tem que fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Entrar nas redes sociais. Hoje não adianta fazer jornalzinho. As pessoas se distribuem na rua, as pessoas jogam fora. Mas todo mundo, hoje, a grande maioria, tem um celular. A grande maioria. Então, é fundamental nós ocuparmos as redes sociais. Isso é fundamental. A segunda questão é a seguinte: eu acho que um sindicalismo diferente vai surgir nos próximos anos, nessa área, fora da nossa área. Nós já somos diferentes, mas vai surgir outra coisa. Não vai ser isso que está aí. O movimento mundial, ele é inexorável. Quando começou em 68, começou na França, bateu na China, bateu nos Estados Unidos, teve tudo, e bateu no Brasil. Isso são ondas que acontecem na sociedade. E olha que em 68 não tinha internet. Em 68 não tinha celular. Era só imprensa escrita e alguns canais de televisão. Hoje, nós temos 280 canais de televisão que você pega por satélite. Então, a onda hoje, ela é maior do que a onda antigamente. Pega, por exemplo, o movimento que aconteceu no Chile. Quem comandou o movimento? Não foram os sindicatos. Não foram os partidos políticos. Eles começaram a correr atrás do que estava acontecendo. É claro que entraram para fazer a negociação política, para fazer o plebiscito. Mas o movimento nasceu espontaneamente, foi aos poucos, e foi a juventude que começou. Então, essa coisa é uma onda. Essa onda vai atingir, que está começando, vários países, e vai atingir o Brasil. E essa onda é incontrolável, ninguém controla. Hoje é fundamental nós estarmos na rede social, vou repetir mais uma vez. Se nós não estivermos na rede social, você pode imprimir 300 mil jornalzinhos. O aproveitamento disso não chega a 5%. Se você entra na rede social, aí chega. Né? Por exemplo, hoje você não precisa ir no banco. Você tem um banco no seu celular, você entra, faz transferência, só não imprime dinheiro ainda, mas faz o resto tudo. Né? Então, é fundamental isso. Queria dar os parabéns à nossa equipe de comunicação, do Sindinap, pela iniciativa, e continuarmos assim, entrarmos na rede social, porque os velhinhos também entram no celular. Eles veem coisa no celular, pesquisam, vê música, vê tudo, até coisas inconfessáveis. Então, parabéns a vocês e um abraço a todos. Vamos encerrando 5 perguntas. O tema de hoje foi sindicato e sociedade. E vale registrar que o Facebook, a rede social do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, ao contrário do que muita gente tem cristalizado de forma equivocada no pensamento, que o idoso não está conectado às redes sociais, o nosso Facebook tem 178 mil pessoas. É o maior Facebook de sindicatos, né, da categoria sindicatos, do Brasil. E também o Instagram está entre os 3 maiores na categoria sindical do Brasil. Então, esse pensamento de que o idoso não está conectado é mentira, assim como disse o Plínio e enfatizou o Gaspar. Bom, vamos ficando por aqui. Você pode assistir esse programa pelo nosso Facebook e pelo nosso canal do YouTube. O Anderson vai colocar o GC aí embaixo, o endereço. E lembrando que toda quarta-feira tem um programa novo, debatendo um novo tema envolvendo sindicalismo, aposentados, pensionistas e idosos. Até lá.